Bom, gente, eu peço que todos aí agora só abram o microfone para falar quando for solicitado, chegar a sua vez. Aqui todo mundo que tem direito de expor a sua ideia. Aqui a gente não temos professores, somos todos eternos aprendizes aqui. Não permitimos aqui réplica nem tréplica. Então, o que um falar é aceito, o que o outro falar é aceito. E nós hoje, nosso assunto de hoje, como eu já falei, estavam todos aqui. As imagens de todos aqui vai correr na rede social. Quem não estiver aceitar que isso aconteça, saia da reunião, porque não tem como eu tirar depois. Tá bom? Em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. Meu Colofé. E o tema da nossa reunião hoje, a gente vai falar sobre um assunto até muito pertinente, está aqui vou até colocar novamente para quem chegou depois. O assunto é legalização das casas de candomblé, diálogos entre adeptos com a administração pública. Todos aguardamos de certa as suas opiniões, que é de grande valia para todos, né? E hoje eu convidei em especial o Arthur, né, o Arthur Araújo, que ele é envolvido também nesse trâmite de legalização de casa de candomblé. Já está há algum tempo dentro desse métier, ele atua ali naquela área de Caxias, né, Duque de Caxias, mas é uma palavra que serve para todos nós e que futuramente irá nos ajudar. Pedindo ao Mota que faça a abertura, porque ele é o nosso presidente, e todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu peço a todos que, quando tiver a vez de falar, por favor, falem com a imagem aberta, por favor. Tá bom? Dá início aí, Mota, a palavra é tua. Uma boa noite a todos. Hoje eu vou falar pouco porque estou meio dodói aí com essa doençazinha aí, mas está tudo bem. A Voz do Sagrado agradece a presença de todos. Nosso intuito, como o Zezinho já falou aqui, né? Amizade, cultuar nossa religião de uma forma oral, né? Falarmos sobre ela, que essa é a nossa intenção, e deixar, né, bem gravado, como se tem a mania de dizer, né, para um futuro próximo a gente possa assistir todas as narrativas, né, de cada um dos integrantes. Então é só isso. Uma boa noite para todos. Meu Colofé, sejam bem-vindos. Eu complemento aí que o Mota hoje está meio debilitado aí, se recuperando dessa Covid aí, mas graças a Deus, pelo que nos parece, ele está muito bem, graças ao Vodun. E todos que quiserem, daqui 3, 4 dias, esse vídeo aqui vai estar postado num link chamado A Voz do Sagrado, tudo junto, minúsculo, avozdosagrado.com. É só entrar lá na avozdosagrado.com e vai assistir não só esse vídeo, como os outros vídeos das outras reuniões. Eu vou pedir licença a todos, tem pessoas que chegaram aqui na frente. Não, mas primeiramente eu deixo o Marquinhos. Marquinhos, disserta um pouquinho sobre esse... Eu vou passar você hoje na frente de todo mundo, nós somos sempre o último a falar, mas eu vou deixar que você disserte um pouquinho sobre esse assunto para que todos entendam o que a gente quer, qual é a nossa sugestão disso aí, visto que foi você que a ideia desse tema foi seu. Por favor. Sou Marcos Vinícius, aos irmãos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Há muito nós estamos fazendo nossas reuniões e sempre estamos incluindo em nossas discussões questões litúrgicas, questões vinculadas diretamente ao candomblé, questões vinculadas às liturgias, ou enfim, ao candomblé propriamente dito. E, de repente, em nossas conversas, surge esse assunto, legalização das casas de candomblé e o diálogo de seus adeptos com a administração pública. A nossa realidade religiosa ela é muito bem achurada
no nosso Brasil. Ainda que tenhamos outras religiões já bem definidas, historicamente bem definidas, o candomblé, ele, cada dia que passa, nós precisamos firmar uma coisa que muita pouca gente não liga, que é a personalidade, né? Quando nós nascemos, nós temos a nossa personalidade, e o candomblé tem a sua personalidade. A casa de candomblé ela tem que estar registrada. Nós temos que mostrar para que nós viemos, não só nas questões litúrgicas, mas também nos reflexos cívicos diante da sociedade. A casa de candomblé ela tem que firmar, tem que ter a sua identidade. E isso sempre preocupou. Claro que nós temos casas antigas, casas tradicionais, que já são registradas. Mas, a bem da verdade, pelo menos na nossa ótica, quando nós conversamos, isso não era regra. E, de um tempo para cá, essa preocupação vem surgindo, e hoje nós contamos aqui na nossa reunião com advogados que certamente melhor dirão sobre o assunto, doutor Arthur, doutor Kleber, e eu tenho certeza absoluta que eles melhor vão discorrer sobre o assunto. E eu vou tão somente me ater a esse apelo, né, que o tema requer. É trazer a Casa de Candomblé esse diálogo com a administração pública. O candomblé falar, eu estou aqui. Assim como os templos de outras religiões, o candomblé falar, nós não precisamos ter uma casa de candomblé escondida atrás da árvore. Nós temos que ter uma casa registrada, nós temos que ter uma casa de candomblé com os nossos ditames legais, bem definidos. Não temos que estar presos tão somente a dogmas religiosos. Nós temos legislações, nós temos direitos. E nós só podemos exercer os nossos direitos se a nossa casa tiver personalidade, se tiver viver e existir juridicamente. O Estado não reconhece uma casa que não está registrada, até porque o Estado não tem obrigação de reconhecer e saber da existência de uma casa de candomblé que não está registrada. Lá tem uma casa, mas como o Estado vai saber disso? Às vezes a casa está atrás de muros, intramuros, e não existe um registro. Não existe, vamos dizer assim, um CNPJ, não existe um contrato, e eu quero crer que os senhores doutores melhor dirão sobre isso, até porque não é muito o meu assunto quando nós falamos de direito. Nós temos que existir e mostrar nossa importância. Mas para que nós viemos a existir e para que nós tenhamos importância, as nossas casas têm que estar registradas, tem que existir também no papel, digamos assim, a grosso modo, ela tem que estar registrada. Por isso que nós trouxemos para a nossa reunião. Fica aqui um apelo, e lembrando, evidentemente, que quando nós trazemos assuntos para cá, é tão somente para amalgamar a nossa amizade. Nós não vamos criar aqui qualquer conflito de interesse. Não temos isso, nós caminhamos no mesmo caminho, numa mesma vereda. E a presença dos irmãos que são advogados, eu não sou advogado, sou apenas bacharel, mas que são advogados, está aqui para orientar, vamos dizer, para aclarar uma série de situações que às vezes as pessoas pensam que é uma utopia, e é tão simples. Ninguém vai à justiça sem um advogado. Ninguém consegue, a gente percebe o direito. Porém, exercer o direito e ter as ferramentas para que nós possamos operar o direito, nós temos que estar do lado do advogado. Daí a preocupação do Mota, do Zezinho, minha, da Suzane, do William, Reinaldo, de trazermos pessoas que operam com essa matéria, tão somente para apresentar o assunto de uma forma mais técnica e tornarmos, quem sabe, agentes multiplicadores. Evidente que muitas casas já estão registradas,
evidente que temos exemplos magníficos, maiormente na Bahia, né? Na Bahia, daqui a pouco, e a Cristina, que é um dos ícones de Candeias lá, representa tão bem as mulheres do candomblé e nos representa, que quem representa a mulher representa o mundo, quem seríamos nós sem a mulher, né? Então, sabemos disso, da sua importância, Cristina, da sua bênção, e de tantas outras senhoras que participam da nossa reunião. Mas nós tínhamos que trazer e deixar gravado a orientação de técnicos, de advogados. Por isso que estamos desenvolvendo esse tema, e eu pediria a vênia de vocês para que eles fossem falando e colocando, e hoje a forma dessa reunião mudar um pouquinho, tão somente porque o assunto é muito profundo, ainda que nós tenhamos que tratar dele em apenas 2 horas, tá bom? E que tenhamos realmente uma excelente noite. Valeu, Marco. Obrigado aí, Paulo Fé. Eu vou pedir a todos que me desculpe, hoje nós não vamos fazer da forma como a gente tem feito. Aqui cada um tem 7 minutos para falar e vamos ver no futuro aí o que vai dar. Eu vou passar a palavra, eu vou passar ele até a frente, porque o nosso tratado hoje, a gente não está nem falando de liturgia em si. A gente está falando hoje em legalização das casas de candomblé, que também, no fundo, a gente vai recair lá dentro da liturgia. Porque se a gente não tiver uma autorização até das próprias pessoas que estão dentro do candomblé, a gente pode estar ocorrendo aí um crime. Então eu vou passar à frente, eu vou deixar mais de que 7 minutos, se for o caso, se precisar. Arthur, a palavra é tua, você tem 7 ou mais minutos para falar e dependendo do que você puder falar, nos ajudar nesse assunto. Eu sei que você está ligado dentro desse trâmite aí e após eu vou passar o Dr. Kleber na frente aí, se assim ele aceitar. Tá bom? Fica à vontade aí. Tá bom. Meu boa noite a todas e a todos. Benção. Se houver alguém de Fábio Urbóia. Eu sou Pejigã Arthur, sou Pejigã da minha casa. Ilê Axé Oxumiuá. Sou Alfacane Urumilau Gundamei, né? Sou afiliado de Anderson Canamês, sou neto de Rafael Zamora. E, enfim, eu há quase uma década, mais ou menos uma década, de alguma forma eu lido com essa questão das legalizações e eu vou trazer, então, o que eu acho que é o melhor, trazer um pouco da experiência que eu tenho, só para vocês terem uma ideia. Agora, em julho, a gente fez um mutirão de legalização aqui em Caxias, foram 50 terreiros que nós legalizamos. Está acabando, os processos estão acabando, mas já iniciaram todos. Eu vejo que existem 3 dimensões diferentes do que vocês estão falando. Uma é tecnicamente o processo de legalização. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas requer inteligência e é mais fácil quando você está organizado em grupo. Existe um segundo momento que é entender a relação do templo religioso, da unidade religiosa, da unidade tradicional, vamos dizer assim, de matriz africana, com a sociedade, com o Estado, com o poder constituído. É outra coisa. E a terceira dimensão é a questão dos direitos. Ou seja, o que implica necessariamente a legalização e o que ela não é necessária objetivamente ou subjetivamente, ela não é necessária, as pessoas imaginam que seja, não é. Bom, vamos lá. O que a gente faz? A legalização, ela é um processo relativamente simples, não é um processo complexo. Ela tem três passos básicos. O primeiro passo é a confecção documental, ou seja, os documentos necessários para você iniciar o processo. O segundo, o registro desses documentos. E o terceiro é a obtenção da legalização. O que a gente faz? A legalização, ela é um processo relativamente simples, não é um processo complexo. Ela tem três passos básicos. O primeiro passo é a confecção documental, ou seja, os documentos necessários para você iniciar o processo. O segundo, o registro desses documentos. E o terceiro
obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Fundamentalmente, quais são os documentos necessários? Até pouco tempo atrás era a fundação e o estatuto da instituição religiosa. A partir de agora existe um outro chamado regime, que por força de determinação do Ministério da Fazenda e da Secretaria Estadual de Fazenda, no caso do Rio de Janeiro, você é obrigado, a gente chama de capa do processo. A capa do processo é a capa regime. Eu vou explicar o que é regime. Regime é registro de informação, enfim, isso quer dizer que é registro de informação, só que é registro integrado. A gente optou por fazer legalização gratuita, absolutamente gratuita, porque ela pode ser feita assim, sem que se gaste não mais do que a passagem de ônibus para estar presente em um ou outro momento, se locomover a alguma instituição. Como é que a gente fez? Nós começamos em 2010, era um processo que passava pela Alerj, pelo gabinete do deputado Vladimir Palmares, enfim, depois isso acabou não seguindo muito, foi feito lá um tanto, eu não sei quanto, e com a professora, era basicamente uma articulação da professora Valéria Tavares, eu acho que é Teixeira, Valéria Teixeira, ela era militante do PT e tinha esse acesso. Mas de 2018, aí depois seguiu durante um bom tempo, foi até 2013 mais ou menos, aí parou em 2018, em Caxias. Caxias tem uma situação muito especial, que muito pouca gente sabe, mas tem uma situação muito especial. Foi feito um convênio, e essa é uma das formas. Foi feito um convênio entre a Secretaria de Cultura, representando a Prefeitura, e a Defensoria Pública, para que fosse feita a legalização gratuita dos terrenos. Por quê? A Defensoria, concluído o processo de formação documental, ela encaminha o processo junto ao cartório do registro, né, da pessoa jurídica, do RCPJ, e vai com um ofício de gratuidade. E esse ofício, a pessoa não paga abertura de firma, registro de documento, e esse mesmo ofício depois ele é reencaminhado à Receita Federal. Na Receita Federal você faz a antiga declaração de pobreza, hoje a declaração de hipossuficiência econômica, e aí a busca prévia e todo o processo lá também é gratuito. Como é feito pela Defensoria, a Defensoria é uma advogada, ela assina o estatuto, porque o estatuto e a ata têm que ser assinados por um advogado, e aí ela assina como advogada, ela tem a OAB dela e está subsidiado. Então, tecnicamente, é isso. Você tem que ter uma ata de fundação que conste um local, uma data e, no mínimo, no caso do Rio de Janeiro, 4 pessoas. O presidente da instituição religiosa, o vice-presidente, o secretário-geral e o tesoureiro. Não precisa de mais nada, não precisa de conselho fiscal, nada. Quando a instituição religiosa passa a ter vida econômica, aí você precisa do conselho fiscal, porque você precisa ter a escrituração da vida econômica. O que eu chamo de vida econômica? Quando você tem a instituição religiosa que tem conta bancária, cartão de crédito, adquire certos bens, carros, enfim, não são muitas as instituições religiosas dessa natureza. Então, não tendo esse tipo de vínculo, esse tipo de situação de vida econômica, o conselho fiscal não é necessário, porque você não tem contas a apresentar, e se você não vai ter atividades comerciais, tem casas que tem, porque vão prestar serviços de aulas e coisas tal remuneradas, e aí você tem que emitir nota fiscal, etc. Mas se não é o caso, se você vai dar aula por exemplo, de corte e costura, ou de torre, ou de confecção de atabaque, seja do que for, como programa social, mesmo que isso tenha algum tipo de dispêndio por quem participa, você não precisa escriturar. É só quando você oferece comercialmente. Ou seja, a casa tem uma escola, estou dando um exemplo, e essa escola oferece vinculada à casa, aí você tem que escriturar. Não tendo isso, você não precisa de conselho fiscal e nem de contador, porque ao final do ano fiscal você faz uma declaração dizendo que você preenche simples, nome da instituição, CNPJ, o responsável, CPF, e envia. É simples, você diz que está isento, não tendo conta bancária, não tendo atividade comercial, não emitindo nota fiscal, você está isento. Então, é um processo relativamente simples. A confecção do estatuto depende de técnica jurídica, mas isso a gente aqui supre com a
defensoria pública. Isso eu conversei com o Zezinho. Essa estrutura, por isso é que é bom ser feita em grupo, porque ela depende de poder político, não político partidário, mas de capacidade de dialogar com a estrutura de governo. Seja com a defensoria, porque ela pode fazer, seja com a prefeitura do local, porque ela tem capacidade, Conselho de Contribuinte, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, aí vai de cada um, eu não sei, aí cada prefeitura se estrutura conforme a sua própria natureza, mas você tem que ter, às vezes, uma Câmara de Vereadores, ou mesmo, no caso de uma Assembleia Legislativa. É muito difícil isso ir para a Câmara Federal, porque aí fica muito distante, mas a própria Assembleia Legislativa é muito complicado. Mas você, na Câmara de Vereadores, você tem. Então, se você está organizado em grupo, de um modo que você produza um projeto, que não precisa ser escrito, pode ser absolutamente informal, de legalização, é mais fácil. Porque a liderança religiosa que está envolvida com isso, ela tem o trabalho de mobilizar. Eu discuti, Caxias tem uma legislação muito moderna, de reconhecimento de povos e comunidades, que desonera, vamos dizer assim, essa questão mais burocrática, mas é uma particularidade de Caxias. Então, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu estou passando isso por quê? Porque a legalização pode ser feita. Sendo assim, você tem que contratar um advogado para poder preparar. Fim desse processo, isso que nós estamos passando agora em Caxias, você tem o regime, que é o regime de informação integrada, regime, que nada mais é do que você ter um contador. Aí precisa de um contador, normalmente, não é para assinar, é porque preenche uma série de códigos, são códigos típicos da classificação da atividade da natureza, coisa típica de contador, aqueles códigos que você tem, eles preenchem aquilo gera uma capa, a gente chama de uma capa, porque aquilo, inclusive, você imprime. Quando você entrega no cartório para reconhecer firmas e registrar o estatuto e a ata, isso vai na frente. Muitos cartórios, no caso do Rio de Janeiro, você tem isso, Caxias, tem cartório, que você entregando o regime, ele muitas vezes já te devolve, tem um documento lá, que aí não me foge agora o nome, que ele te devolve já o próprio CNPJ. Quando não acontece, o cartório te entrega aquilo registrado, você vai à Secretaria da Fazenda Federal, né, e você pede para fazer declaração de hipossuficiência, tira a declaração de pobreza e você não paga nada. O processo da Secretaria da Receita fundamentalmente, faz uma busca prévia para ver se não há outra instituição com aquele nome, não havendo coincidência de nome, eles verificam só se aquilo que está no estatuto confere com o que você está colocando lá no código, no caso de instituição religiosa. Feito isso, logo depois, leva uns 7 dias, às vezes um pouco mais, 10 dias, e você recebe o seu cartão do CNPJ e vai para frente. Bom, eu passei bem rapidamente, bem simplesmente, porque é um processo simples, não é um processo complicado, ele tem nuances técnicas que aí você precisa de advogado num determinado momento e precisa de contador no outro. Mas não é um processo que você tenha muita juntada de documentos. É realmente um processo simples. Bom, vamos lá. O que acontece? E aí, quais são as vantagens e os ônus com relação a você ter um CNPJ? Vamos falar primeiro dos ônus. Do ponto de vista tributário, se você não tem atividade comercial ou econômico-financeira, eu já falei aqui, zero. Qualquer pessoa faz uma declaração dizendo, porque ela é muito simples. Você faz no computador, é muito simples, é coisa que você... Eu acho que deve fazer agora até no celular, eu não sei. Mas acho que até que faz no celular. Eu não sou contador, então esses detalhezinhos eu não sei. Você fica com certos compromissos. Que hoje já está bastante superado, até por conta de outras razões, que era a questão da saúde pública. Hoje ninguém mais tem os seus porrões enterrados dos seus avós, ou quem procura fazer isso de forma muito discreta. O próprio descarte das sobras, dos abates, dos sacrifícios religiosos também hoje é mais bem trabalhado. Antigamente aquilo ia para o esgoto, coisa e tal. Hoje a gente evita isso, até porque entope muito, era um inferno, toda hora aquilo ficava vazando. Hoje a gente
E hoje não se faz mais roncó, em que você tem que cavar a fossa assumidora dentro do próprio roncó, que compromete a saúde das pessoas que estão recolhidas. Isso é coisa do passado, hoje não é mais assim. Então, essa questão de saúde pública está resolvida. Tributário está resolvida. Ela te coloca, talvez, hoje, um ônus, e é o único ônus que tem, e a gente já mais ou menos faz isso também, que é com relação ao relacionamento da circunvizinhança. Que é a questão de tocar, às vezes, durante a semana, até muito tarde, coisa e tal, enfim. Então, mas isso hoje, de uma forma geral, quem está em área mais urbana, com uma vizinhança mais próxima, hoje tem esse cuidado, porque você não pode atrapalhar o descanso e o repouso das pessoas, porque no dia seguinte as pessoas vão trabalhar. Então, você tem essas questões, e aí o CNPJ, de certa forma, te deixa um pouco mais exposto. Principalmente aqui, o companheiro Marcos, eu estou vendo aqui seu nome, meu irmão Pejigã, sua bênção, falou... Você passa a ter um peso no exigir os direitos que, de outra forma, você não tem. A gente não pode... Quando você tem um problema, que você recorre, por exemplo, à força policial ou mesmo ao Poder Judiciário, você pode estar certo que mais da metade das pessoas que a gente vai encontrar são neopentecostais. Eles não são cristãos, eles não são protestantes, eles são neopentecostais. E o neopentecostalismo, hoje, não como religião, que aí é um problema de cada um, mas como uma ideologia, que a gente pode chamar da ideologia da cristandade nesse momento, já foi católico, já foi batista, hoje é neopentecostal, ele é extremamente preconceituoso e excludente, intolerante. Hoje, essa intolerância, hoje, como sempre, enfim, ela nos atinge. Só que o neopentecostalismo hoje é muito radical. Então, quando você chega, por exemplo, estou aqui fazendo culto na porta do meu barracão, eu estou com pessoa recolhida, não pode ter barulho, eles estão tocando aqui. O cara está assim, não, mas sei o quê, mas eu não tenho CNPJ, eu não posso fazer nada, porque o senhor não tem existência. É mentira. Se tiver um advogado ou uma pessoa com conhecimento jurídico, independente do CNPJ, o cara tem que fazer respeitar, porque a Constituição diz que a atividade religiosa ela é protegida, no Estado laico, ela é protegida, independente de qualquer tipo de autorização. Então, o Estado tem a obrigação de proteger, mas você vai bater no policial, você muitas vezes vai bater no atendimento no Poder Judiciário, às vezes no atendimento ali direto, né, naqueles atendimentos jurídicos que você tem para abrir um processo num juizado especial, são neopentecostais e eles rechaçam você com essa alegação. Não pode porque você não tem existência, não pode porque você não tem CNPJ. Então, por exemplo, Nova Iguaçu você tem um problema sério, a prefeitura, Belfort Roxo também, a prefeitura é extremamente neopentecostal, então ela é extremamente refratária às nossas iniciativas. Se você tem um CNPJ, não tem como evitar, eles não podem alegar isso. Eu vou dar um exemplo aqui, Zezinho conhece, talvez alguém mais conheça, é uma grande amiga minha, Conceição de Orissá, filha de seu Antônio de Amaralina, lá da casa de seu Zezinho da Boa Viagem. Ela já sofreu 8, eu costumo dizer que ela é uma enciclopédia de intolerância religiosa, até tentativa de morte. Já jogaram bomba dentro da casa dela, já queimou um carro, já depredaram o telhado da casa dela toda. Ela chegou em casa, o telhado tinha desabado, tanta pedra que jogaram bomba na casa dela, explodiu o telhado. Enfim, e ela já teve que passar, por exemplo, de chegar na frente do delegado, o delegado disse, deixa eu lhe perguntar, isso aqui tá meio esquisito aqui. A senhora não é amante de nenhum vizinho, isso aqui não é nenhuma mulher com ciúmes, não? Ou teu marido não tá pegando alguma mulher? Isso o delegado disse para ela. Quando você tem um CNPJ, não vai, mudar essa tentativa de te desqualificar, mas o cara pensa 2 vezes em avançar até um certo limite por conta dizer assim, não, esse cara tem um CNPJ, ele imagina, tem um advogado por trás, tem um contador, tem um EBE, como a gente fala, né, tem um EBE por trás, né, tem uma comunidade por trás, eu não vou vacilar muito, porque senão eu arrumo um problema por bobagem. Porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que isso é intolerância. Arthur, não. É a questão essa questão com relação ao Estado fora da esfera policial. Se você não tem, por exemplo, aqui em Caxias tem muitas casas que prestam assistência social, inclusive, e não tem CNPJ. Elas não têm acesso a nenhum tipo de subvenção. Se elas tem uma senhora aqui que tem idosos morando com ela não ganha 1 grão de arroz, ela distribui comida na rua porque a comunidade dela banca. Se você tem um CNPJ,
Você pode receber e aí você vai buscar utilidade pública, você pode receber uma doação, por exemplo, de uma prefeitura no momento de calamidade, ela vem uma nota fiscal sem valor, mas você recebe e só depois se compromete em prestar contas. Sem o CNPJ, isso não é possível, entendeu? Então, eu entendo que a relação com o Estado é você com o CNPJ, você participa de editais de cultura, editais de assistência social, que sem o CNPJ são muito mais difíceis de você conseguir. E algumas vezes são valores elevados, 100 e poucos mil reais. Então, é necessário o CNPJ, ele é o pré-requisito, muitas vezes, para esse tipo de coisa. Me perdoem aí eu ter usado um pouco mais do tempo, mas é uma experiência que a gente tem já de mais de 10 anos, então eu acho que seria interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Querendo saber, o assunto é pertinente. O assunto que você tocou é pertinente. Eu só tinha uma pergunta para você. Eu acho que você tocou o nome de CID, se eu não me engano. Acho que é CID que você falou. Não. Qual é a sigla que você falou? Você falou... Falei em Conceição de Oriçá. Não. Sigla. Você falou acho que é Regim. Você tem 1 minuto mais que eu vou lhe dar. Você poderia dissertar o que é esse regime? Porque, por exemplo, eu não sei, eu acho que muitos aqui não sabem. Regime é o registro integrado. Ele é um documento necessário quando você cria o CNPJ, quando você cria filiais, quando você muda a natureza do CNPJ, porque esse documento ele fornece informações para a Receita Federal, para a Secretaria Estadual de Fazenda e para a Secretaria Municipal de Fazenda. Por exemplo, Caxias não exige nenhum tipo de licença, nenhum tipo de alvará para você funcionar. Pode ser que algum município exija. O governo do Estado do Rio de Janeiro não exige. Mas você tem que fazer isso porque você lança ali o código que diz que você é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, que você pode ter uma instituição religiosa, um colégio religioso sem fins lucrativos, se quiser, sem fins lucrativos e sem atividade comercial, financeira, econômica ou industrial. Ou seja, você não vai emitir nota fiscal, nem vai ter conta bancária, nem vai ter movimentação financeira. Isso obriga, por exemplo, se você precisar dar um recibo com relação a um ebó, uma feitura com relação ao chão, que ele, normalmente, o que eu aconselho faz em nome do CPF do dirigente religioso. Até porque o pagamento é para ele. Você paga o chão à pessoa, não à casa. Quem está desenvolvendo aquela atividade, fazendo o santo, fazendo o ebó, é a pessoa. Eu não sei qual é o código. Aí tem que ver o código, tem que procurar. É uma relação grande. Eu não sei qual é o código do sacerdote, mas o regime é isso. Você gera informações a partir do registro do cartório que registra, né, do RCPJ, com relação a... Porque isso fica registrado, a Receita Federal passa a saber que você existe, a Secretaria Estadual de Fazenda e a Secretaria Municipal. É para isso que ele existe, não é nada demais. É regime, REGIN, né? REGIN, Registro Integrado. Na realidade, é Registro de Informação Integrado, né? Obrigado. Mas é isso. Obrigado. Ele faz isso. Não é nada demais, não. Entendeu? É porque é complexo preencher os campos. Você que quiser fazer, qualquer um faz. Mas o contador faz isso com o pé nas costas, porque ele está acostumado. A gente que não está acostumado, aquilo é complicado, é chato, você perde um tempo grande, entendeu? Mas é isso. Tá bom. E deixa uma outra coisa, só uma última coisa. Normalmente, por lei, por Constituição, se eu não me engano, os terreiros são isentos de tributos. Tributos que recairiam, independente dele ter atividade econômica ou não, que aí são impostos de circulação e imposto de renda, os outros tributos. Você é isento, tá? Você é isento. E você também pode requerer, dependendo da situação, claro, alíquotas e custos de serviços públicos, energia elétrica, gás, água, sejam eles quais forem, pela menor tabela, pela tabela mais baixa, por conta de ser uma instituição religiosa e, portanto, fora do escopo da atividade comercial e econômica e financeira. Então, também é uma vantagem. Eu, algum tempo atrás, estava em estudo, não passou, mas pode ser que volte. Houve uma época que era possível você comprar automóveis com
os custos, as alíquotas dos tributos como motoristas de táxi. Mas aí você é obrigado a colocar no patrimônio do terreiro. Isso é uma outra coisa. Posso falar mais um minuto só? Tem. Vai. E eu paro. Vou te dar 30 segundos. Não, é importante. A gente aconselha as pessoas, depois que elas fazem recebem o seu CNPJ, que elas façam um livro referente ao patrimônio, ainda mais as casas que estão na primeira geração, que são novas, que não são casas muito antigas, que já vem passando por 2, 3 gerações, referente ao patrimônio da instituição religiosa, para separar em relação ao patrimônio da pessoa, às vezes que é dona da casa, enfim. Porque quando você tem a morte, você evita que, às vezes, um filho não gosta dessa religião e vou desfazer de tudo. E aí, então, você lista ali a parte dos atabaques, os assentamentos, os paramentos, as roupas e tudo aquilo, às vezes até o próprio imóvel. Você determina qual é o imóvel que vai para inventário, vai para partilha, e qual é a parte do imóvel que fica, que não pode ser, porque vai ser administrado pelo sucessor, porque o imóvel é da instituição religiosa. É um conselho que a gente dá e que vocês também podem observar. Uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí, Arthur. Fatalmente a gente vai voltar a esse assunto numa outra futura reunião. Mais para frente, gostaria de contar com a sua presença. Muito obrigado aí, meu Colofé. Muito obrigado mesmo, foi um prazer te rever aí. Gente, eu peço desculpa a todos vocês, mas esse assunto é muito pertinente pelo tema que foi discorrido aí. E por isso que eu deixei esse tempo todo o Arthur falar, que ele é um cara que está dentro desse assunto, está dentro desse trabalho aí, como ele disse, há 10 anos. Então, depois, no final, eu vou pedir a ele que ele deixe o telefone dele para alguém que quiser tirar uma dúvida, se for possível, né, ele deixar o telefone dele para qualquer outra pessoa que, apesar dele atuar na área de Caxias, eu não sei como é que fica fora de Caxias, como é que é isso, mas no final do frigir dos ovos, acho que tudo é uma coisa só. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Kleber. Doutor Kleber, o senhor poderia abrir a sua imagem aí? Pode nos dar uma palavra e liberar o seu microfone e dar uma palavra sobre esse assunto? Eu vou disponibilizar, infelizmente eu vou ter que disponibilizar para o senhor os 7 minutos, porque o tempo foi embora muito rápido. Lógico que quando o assunto é bom, o tempo corre que a gente nem nota. Pode dar 10, Zezinho, eu não vou falar hoje, não. Então pronto, o senhor tem, em vez de 7, tem 14 que vai falar 7 do moto. Fica à vontade, pai. Bem, boa noite, meu Colofé, Motumbá. Se me apresentar, meu nome é Kleber Almeida, eu sou advogado, sou Tata, né, de Inquice, sou feito na raiz de Angola, porém meu pai é da casa de Queto, então eu tenho o cargo de alabê na casa dele, né. Sou mestre em direito penal, doutor em direito penal e sou procurador jurídico aqui do município de Alagoinhas, na Bahia, né. Não tem interesse nenhum em aparecer, não tem interesse de dizer onde é que está o seu terreiro, já que a maioria dos terreiros eles ficam localizados nas periferias, né, nas comunidades. Então a grande dificuldade é desmembrar o que é o terreiro e o que é a residência, né? Se inicia aí o processo de regularização. O primeiro passo foi feito aqui na Bahia, eu digo Bahia como Salvador e aqui em Alagoinhas, foi o mapeamento desses terreiros, né? E daí nós buscamos, como eu sou presidente da Comissão de Terreiros do Estado da Bahia, nós buscamos que fosse reconhecida as organizações religiosas ancestrais, né? Ou seja, de matriz africana ou afro-brasileira, né? Como Unzós, né? Ilês, né? Centros espíritas, fosse reconhecido, centros de Umbanda,
que o poder público, primeiro, ele foi baixado um decreto reconhecendo essas entidades religiosas, né? E aí elas receberam esse certificado como entidade, com o nome do Baba, ou do Tata, ou da Iá, ou da Mameto, né? E daí sim, daí se inicia. E para obter essas vantagens que o irmão aí, Arthur, colocou, essas entidades elas têm que estar reconhecidas, o seu CNPJ, né? Mas para isso, como é que eu vou dar uma isenção, por exemplo, de um imposto, como o IPTU, que talvez seja mais gritante, né? Por conta do tempo, de anistiar e dar isenção para um patrimônio que se confunde. A casa do líder sacerdotal com o seu terreiro, a sua entidade religiosa. Como saber o que é um e o que é o outro? Daí essa importância de dar na regularização, quando se criar o estatuto, a ata de fundação, o estatuto da entidade religiosa, que haja esse desmembramento, né, que haja essa doação desse imóvel, desse espaço da entidade religiosa para esta associação, o EGBER, independente do nome que for dado, né, mas juridicamente é essa associação que é composta por essas pessoas, né, onde está lá o líder sacerdotal e as pessoas que compõem a diretoria dessa organização religiosa, dessa entidade religiosa, para daí sim, a gente, com o CNPJ, a gente consiga trazer essas vantagens, né, para as casas de candomblé, as organizações religiosas. Aqui em Alagoinhas mesmo, nós estamos enfrentando uma dificuldade porque foi feito esse censo, que é esse cadastramento, esse mapeamento dos terreiros, nós vamos buscar, porém a maioria elas não tem essa documentação, né? Essa organização. E aí nós estamos buscando uma forma, uma jurisprudência na lei de como dar essa isenção para entidades pelo CPF, né? E não pelo CNPJ. Pode falar, Bruno. Vamos aprovar uma lei que reconhece a existência dessas unidades territoriais, dessas comunidades, desses patrimônios, independente do seu registro formal. A Secretaria de Cultura, que supre isso, a gente está fazendo um mapeamento georreferenciado via Secretaria de Cultura. Ela supre isso porque ela chama para si a salvaguarda. Então, se ela diz assim, nesse endereço tem uma instituição, tem uma unidade territorial com o patrimônio, nós salvaguardamos. Se a Secretaria de Cultura reconheceu, a Prefeitura, como um todo, para fins jurídico e administrativo, não pode negar. Foi um artifício que nós fizemos para suprir esse primeiro momento, mas é necessário ir para o CNPJ regular ao longo do tempo. Foi só para contribuir aí consigo, doutor. Foi ótimo. É isso, é essa dificuldade na parte fiscal, né? Como eu falei, foi feito esse reconhecimento, nós buscamos esse reconhecimento, né, das casas, porém a dificuldade agora é que a gente consiga suprir, né? É como juridicamente na parte fiscal da isenção, né? Ou seja, identificar, dar essa isenção pelo CPF, né? E aí é por isso que nós estamos estudando, buscando qual é a forma que talvez, se for encontrada, vai ser muito importante para todos, né? Não só aqui na Bahia, mas para todos os estados, porque aqui, como aí em Caxias, como o senhor falou, já foi feito esse trabalho. Mas aqui na Bahia, eu também já soube que em outras cidades tem essa dificuldade do poder público reconhecer, né? Até incentivar esse mapeamento, ou seja, identificar onde é que estão essas pessoas, né? Porque assim, para se fazer um mapeamento de terreiro, existe toda uma logística, né? Primeiro tem que ter um preparo das pessoas
que irão fazer o mapeamento, né, tem que ser pessoas da religião, porque está pisando em um solo sagrado, está conversando com sacerdotes. Então tem que ser pessoas que respeitem, são pessoas que saibam com quem está lidando, né? Porque para nossos irmãos está abrindo as casas, abrindo suas portas para estar recebendo essas pessoas, para estar respondendo um questionário, né, falando de certo, muitos assuntos na nossa religião são assuntos que são guardados, né, e às vezes dentro, por quê? Com essas informações, como nós fizemos aqui em Alagoinhas, em Salvador, foi feito também, nós pegamos várias informações para cruzar essas informações com outras secretarias, né, Secretaria de Saúde, ou seja, buscar as informações do nosso povo sobre deficiências de saúde do nosso povo, o que é que o nosso povo encontra, né? Nós identificamos muito a questão do nosso povo estar com problemas mentais, né? Questão de saúde mental nessa pandemia, nossos sacerdotes ali acostumados com a casa sempre cheia e de repente de uma hora para outra a casa vazia. E aí começaram a sentir ansiedade, né? Muita ansiedade, muitas questões psicológicas. Então, dentro desse mapeamento, nós conseguimos identificar, né, questões muito importantes, porque nós começamos a cruzar, nós identificamos um assunto que é tabu que se fale, mas eu falo porque é importante para o nosso povo, né? Nós conseguimos identificar que está havendo um crescimento muito grande do uso de drogas entorpecentes dentro do nosso povo, né? É necessário se falar. O grande aumento de uso de bebida alcoólica pelo nosso povo. Então, o mapeamento é importante, não só a questão fiscal, não só a questão de buscar anistia, de buscar isenção, mas sim do reconhecimento e também salvaguardar a saúde do nosso povo, né? Porque os unzóis, os ileiros se fecharam, né? E por tradição nossa, nossos unzós, eles estão sempre cheios, né? Quando tem função na roça, a roça é cheia, e com essa pandemia, infelizmente, nós fomos afastados, porque a maioria dos nossos líderes são pessoas idosas, né? São nossos mais velhos, nosso contato é com esses mais velhos. Então, é importante. O senhor tocou em um ponto muito importante sobre a questão de se separar o patrimônio, né? Porque muitas casas nossas vêm se acabando por conta de não ter acontecido isso, de separar. E aí a família biológica, na maioria das vezes, eles não fazem parte, às vezes até já se iniciaram, né, dentro da religião, mas por nenhum momento se perderam o caminho. Nós tivemos um caso aqui em uma cidade próxima aqui a Salvador, que é Lauro de Freitas, né, que o Ilê, né, que é da nação Nagô, do Queto, os dirigentes, eles faleceram e ficou abandonado. E os filhos biológicos impediram a entrada, né? E hoje está lá abandonado, né? Não tem o que se fazer. Algumas entidades, como as federações, algumas federações aqui da Bahia, tentou conversar, mas só que é uma propriedade privada, ninguém tem acesso, entendeu? É privado. Então, no momento que você regulariza, que você tem uma associação, então aquele terreiro ele não pertence mais à família biológica, ele pertence à associação, ele pertence aos membros do terreiro. Então é importante que o patrimônio realmente esteja ali listado para que não venha a ser dilapidado, né, no momento da sucessão. Nós temos também aqui um caso aqui na cidade, que o líder faleceu e uma macota desse terreiro não respeitou a sucessão do próprio que o orixá indicou e ela assumiu o terreiro, né? E hoje, infelizmente, está se perdendo, que era um terreiro muito respeitado aqui na cidade e na região. Então,
eu estou falando tudo isso, porque esse contexto histórico ele é importante, né? Não só a parte de benefícios, não só a parte de anistia, não só a parte de isenção, mas a parte de preservação, né? De preservação do nosso povo, porque no momento que, como o senhor colocou, que algumas prefeituras, elas têm essa tendência, né? Que o país, o Estado, o município é para ser laico, mas não é. Né? No momento que nós temos, independente dessa questão política, mas nós temos um ditador no poder que ele é tendencioso para as questões evangélicas. Né? É tendencioso. Então, se o nosso povo realmente não tiver essa união, às vezes a pessoa fala, mas união no candomblé é utopia. Eu não acredito que seja utopia. Eu acho que nós que estamos chegando, nós precisamos mostrar que nós somos fortes. Né? E a primeira forma de ser forte é se organizando, é se preparando, né? É buscando cuidar do nosso povo, é buscando o que a lei nos dá, porque cada um de nós temos que buscar trabalhar com as armas que nós temos. Porque os orixás, os inquices, têm as armas dele, ele nos dá as nossas armas, nós precisamos usar. No meu caso, como advogado, eu uso minhas ferramentas do direito para que eu possa estar ajudando meu povo. Eu não tenho muito o que falar, não. Né? É só isso e me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida desse pouco de experiência que nós temos nessa área. Doutor, obrigado aí, doutor Kleber, Tata Kleber, meu irmão. É quilandê, viu? Minha digina é quilandê. Tata em curso quilandê. Eu sou iniciado ao Inquice em curso, né? Sou filho de André Ajaundê, do Ilê Axé Ajunsum, aqui em Alagoinhas. Ai, que legal. Que bom. Parabéns, papai. Obrigado aí pela sua presença aí. Espero o senhor outras vezes aqui. Hoje nós estamos falando sobre esse assunto de legalização. Normalmente não falamos disso, nós falamos de assuntos religiosos, né? E espero contar com o senhor em outras reuniões nossas aí. Muito obrigado aí pela sua palavra. Fala, Mota. Fica à vontade. Obrigado. Eu vou me retirar da reunião, vou descansar. Mas eu queria deixar uma pergunta aí para os nossos advogados aí. Qualquer um deles queira responder. A situação das casas que não são legalizadas, quando eu digo não legalizadas, que não tem inscrição, né? Que não tem promessa de compra e venda, nada disso. Como é que funciona, grosso modo falando, as casas que na verdade, elas são possuídas de uma forma de... Tem muitas aí que são, né, de invasão, outras de... Como é que funciona? Posse. Como é que funciona essa questão de CNPJ, legalização para esse tipo de casa? Deixa eu te explicar. O Código Civil, artigo 1196, ele trata do direito sobre as coisas. E o primeiro direito que você tem sobre as coisas é posse. Ele diz, é possuidor todo aquele que pode exercer seu nome de forma de boa-fé, uma ou mais características da propriedade. Por quê? Porque se você tem um isqueiro, vamos supor que você seja fumante, você tem um isqueiro, você não tem a nota fiscal daquilo, você nem comprou com nota fiscal, mas o fato de você estar na posse, de forma de boa-fé, te garante o direito sobre aquele isqueiro. Então, essa é a questão. O imóvel também, é claro que você tem um pouco mais de dificuldade, mas se você está na posse, mesmo que por invasão, você pegou um terreno baldio lá, abandonado, você invadiu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e está lá, você adquiriu direito sobre isso. Então, juridicamente, não é uma situação perfeita, não é uma situação totalmente tranquila, mas não há problema. Você consegue, existem mecanismos, existem normas do próprio direito para você consolidar isso. E com isso,
Você pode não ter uma conta de luz, você pode não ter o IPTU, no caso do Rio de Janeiro. Pode ser que em outros estados não seja assim, até em municípios não seja assim. Em Caxias, por força dessa lei 2926 de 2018, que reconhece para fins jurídicos e administrativos a existência dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, suas unidades territoriais e patrimônios, a prefeitura, até uma declaração da associação de moradores ou de alguma forma juridicamente aceitável. Às vezes, aí sim, um outro pai de santo que tenha tudo regularizado, que diga, olha, não, fulano está lá há 30 anos, ou ele está nesse endereço, você consegue startar esse processo e supre essa deficiência. Não sei, por exemplo, em Maricá, se isso pode ser assim, em Caxias com relação a gente. Entendeu? Então, até a declaração da associação de moradores supre a documentação comprovando a posse. E uma vez comprovada a posse, você adquire direito. Menos do que seriam aqueles naturais da propriedade, no caso do imóvel com registro de imóveis, mas mesmo sem registro de imóveis, mesmo sem IPTU, mesmo sem conta de luz, você, com uma declaração da associação, você consegue gerar direito suficiente para ter o seu CNPJ. É claro que prefeituras muito preconceituosas, intolerantes, elas vão criar dificuldades a isso, mas aí você teria que ter recursos, por isso é bom a proximidade com a defensoria, você ter recursos jurídicos para impor, porque a posse está prevista, a posse não é uma situação extralegal, fora do ordenamento jurídico, a posse está prevista no ordenamento jurídico. Posse é uma forma de você ter direito sobre as coisas. Então, você pode ter direito sobre o imóvel através da posse. É uma coisa precária, é uma coisa que não é perfeita, mas é suficiente para gerar direito. Tá? Ok, obrigado. E aí, aquilo que o Dr. Kleber falou é sério. Por isso a gente bate muito nessa tecla. É preciso você ter, ainda que seja um documento simples, às vezes um documento feito à mão, com testemunhas, dizendo, olha, isso é patrimônio do EBER e isso é patrimônio da família. Porque, infelizmente, isso hoje está acontecendo aqui no Rio de Janeiro em casas grandes, tradicionais. A gente fica, às vezes, por um fio de cabelo para não... Aqui em Caxias, algumas casas, a continuidade é complicada, está muito complicada. Tá, obrigado aí pela explanação e vou colocar a todos aí, eu estou saindo. Obrigado aí, Mota. Obrigado, Mota aí. Bom restabelecimento para ele aí, já saiu. Então, agora vamos continuar aqui. Eu agradeço a todos vocês que nos informaram, foi de grande valia isso aí para gente, né? Futuramente teremos uma outra live nesse sentido aí, e para nos orientar melhor. Da agora para frente eu vou passar a 5 minutos a cada um, porque o tempo se evadiu, e agora eu vou dar a palavra agora à mãe Cristina, lá do Recôncavo, porque ela já é assídua para a gente aqui. Mãe Cristina, o que tem aí no Recôncavo sobre esse assunto? Informando a todos que nós, como eu disse no início, nós aqui não temos intenções nem partidária política com o senhor ninguém. Cada um tem o seu candidato, cada um... Aqui a gente não fala sobre política, aqui a gente fala sobre documento. Lógico que está envolvido uma politicazinha aí, até porque você precisa de órgãos para agilizar isso aí, tá bom? Mãe Cristina, fica à vontade aí, a senhora tem 5 minutos. Boa noite a todos, a benção a todos. Dr. Kleber eu já conheço, Dr. Arthur estou conhecendo hoje. As palavras dos senhores foi importantíssimo. Isso que o senhor falou, Dr. Arthur, é a realidade de qualquer terreiro, se quiser ter seus direitos adquiridos em todas as áreas, né? Aqui em Candeias, os terreiros não têm CNPJ, são registrados, mas não tem CNPJ. E há muitos anos nós viemos fazendo assim mapeamento, e agora o mapeamento está sendo revisto pela Secretaria de Cultura,
para que cadastre todos os terreiros na prefeitura, né, no município, para que tenha realmente esse documentário. E, praticamente, aqui os terreiros é ligado, como o doutor Kleber falou, alguns ligados com a mesma casa de moradia, né? Então, isso aqui não tem. Todos são registrados na federação, né, no culto brasileiro, que é aquela de antigamente, mas, assim, CNPJ aqui não tem. E o único que tem CNPJ aqui só é dois terreiros, que é um em Passagem Teixeira, outro aqui no Malembá de Baixo, mas não é o meu, é o do meu do meu pai de santo que já cufou. Esses dois é que tem CNPJ, mas os outros não têm. Mas isso é muito importante, viu? Obrigada. Eu não tenho mais nada a falar, só tenho que achar e pontuar e aprender o que os senhores falaram. É importantíssimo para todas as cidades do município. Viu? Obrigada, a benção a todos. Uma boa noite. Obrigado, mãe, pela sua palavra. A senhora, como sempre, né, é uma pessoa que não pode faltar essa reunião para nos abrilhantar. Sempre, sempre, sempre. Olha, que eu abençoe a todos e dê, assim, né, uma paz, não só hoje, como sempre. Doutor Kleber, boa noite, viu? E a benção ao Senhor, que algum lhe acompanhe, meu velho. Axé, axé, mãe, axé. Meu pai abençoe, meu irmão, sua benção. Axé, axé. Carla, agora a palavra é sua. Você tem 5 minutos, Carla. Eu não tenho... benço a todos os meus mais velhos, com certeza. Eu não tenho muito o que dizer. Eu fiquei bem com uma dúvida que o pai Arthur estava falando sobre a comercialização. Não é o nosso caso, porque todos nós somos candomblé, não é? A maioria de nós, na realidade. Mas, por exemplo, uma pessoa vai ver lá na frente esse vídeo. Aí a pessoa por exemplo, uma casa de Umbanda. E Umbanda geralmente comercializa cantina e não sei, outras coisas, né? Eles comercializam alguma coisa para poder ajudar na renda da casa. Não estou dizendo que isso é errado, não. Então, eles têm que colocar como se a casa tivesse renda. É isso, pai Arthur? Rápido e sucinto. Não, necessariamente não. Necessariamente não. É que a Umbanda, normalmente, ela tem uma estrutura um organograma muito comprido, muito grande. Mas não, necessariamente não. Isso pode ser a pessoa. Se não houver um arrendamento para o terreno daquele espaço, a pessoa que está à frente, se precisar fazer algum tipo de contabilidade, faz no seu próprio CPF. Não tem necessariamente que... É mais assim, quando você faz roupa e vende, quando você dá aulas, aí às vezes é um pouco mais complicado. Mas a cantina na Umbanda você pode fazer pelo CPF da pessoa, porque a natureza da instituição religiosa permite essa flexibilidade. Não é perfeito, mas é aceitável. E respondeu muito obrigada, viu, Bença? E uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí tanto faz para uma instituição religiosa como para qualquer outra coisa, porque fiquei em dúvida depois que o pai Mota perguntou. Quando o senhor falou entre 20 anos, o senhor, o doutor Kleber, falou 20 anos, bastante tempo, sobre você estar de posse desse imóvel. E se for um tempo menor, por exemplo, de 5 anos? Dado Qual como, é o ano? Isso aí é dado como uso capião. Segundo lei antiga, falava em 2, 3 anos de uso, dado uso capião. Eu não sei nessa parte de barracão como é que faz. Olha só, uso capião é aquisição por tempo de uso. Isso é regulado em lei, tá? Não é uma coisa automática, é um processo, é uma sentença judicial. Hoje tem alguma possibilidade de fazer cartorário, no caso do Rio de Janeiro você faz cartorário, mas tem que ser invadir, não tem dono, não tem nada, e o cartório pode já gerar um RGI a partir de um uso capião, mas é uma sentença judicial. Agora, não importa, a posse, ela tem uma natureza, é a boa-fé. Você não pode invadir assim, dona fulana morreu, o filho da minha, eu vou invadir porque ele não vai chegar a tempo. Mas você sabe que aquilo tem dono.
Você não pode ser de má fé. Mas se você está num lugar há 5, 6 anos, você adquire direito. Você já adquire. Com 5 anos, você já pode, inclusive, requerer o uso campeão, o uso campeão especial. Aí tem uma série de... Eu não vou entrar aqui em nuances, porque, enfim, até porque muda. Tem gente aqui de vários lugares do Brasil, muda um pouco a... Não, tá certo. Eu perguntei mesmo em sentido do barracão. Por exemplo, com 5 anos, você já adquire direitos suficientes para você poder, por exemplo, fazer seu CNPJ com uma declaração da Associação de Moradia, no caso de Caxias, porque você constrói, você fura, você manda furar poço, você liga a rede elétrica, então você adquire direito. Isso. Você não pode fazer isso de má fé, mas fazendo de boa fé, não tem problema não. É possível sim, juridicamente não é aceitável. Obrigado aí, Arthur. A gente tem que meio que acelerar. Mais alguma coisa, cara? Não, só isso. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, obrigado. Olha, o doutor Ivo entrou aí a convite do Arthur. Doutor Ivo, infelizmente eu tenho pouco tempo. Eu vou passar o senhor à frente aí. O senhor tem 5 minutos para dissertar sobre esse assunto, se o senhor assim quiser. O senhor libera seu microfone e a sua imagem, por favor. Boa noite a todos. Eu estou aqui com uma dificuldade, né, de internet e ela está oscilando muito e está picotando, tá? Eu sou do ATR do Amapu, né? Tem algumas interlocuções aqui no município de Duque de Caxias e o meu companheiro Arthur aí... O senhor tem como liberar a sua imagem, hein? Nem que seja por momentos? Estou tentando aqui, amigo. Estou tentando aqui, tá, entendeu? Tá bom. Só um minutinho, por favor. Não, pode continuar falando aí, o senhor vai continuar falando e... Porque na verdade eu consegui adentrar agora, né? Adentrei agora realmente aí pelo Meet e não acompanhei as falas aí dos irmãos, né? Mas o Arthur, com certeza, o qual eu consegui pegar e falar-se referente à questão, né, dos registros, né, do povos de terreiro, não é isso? Isso. Perfeitamente. Aqui já em Duque de Caxias tivemos algumas ações, já está tramitando dentro da OB, né? Eu esqueci o nome agora da doutora, agora começou pela doutora, se eu não me engano, acho que era Renata. Arthur pode realmente confirmar isso, se eu não estou enganado, não é isso, Arthur? E a gente conseguiu aqui dar uns avanços, né? Só que realmente aí ficou um ponto de interrogação, o qual o Arthur realmente enviou esse áudio, né, para as pessoas para poder participar desse Meet. E com certeza eu creio que nós iremos avançar. A nossa colega aqui que está aqui, que não está dando para me ver agora, ela chegou a abordar sobre esse assunto da dúvida, né? Sobre essa questão aí a nível de, não só do registro, mas da questão também monetária, que eu acho que também que é de suma importância. Eu consegui aqui liberar aqui. Que bom, doutor. Boa noite a todos. Então, o Arthur, ele falou pelo um tempo bom, deixei ele falar à vontade, como ele já conheço o Arthur há alguns anos, poucos anos, não posso falar o tempo, porque senão o pessoal vai descobrir que eu sou velho, e ele também, entendeu? Então... 15 anos. Aí eu já deixei ele falar bastante aí sobre isso, mas se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade aí. Eu estou dando 5 minutos para as pessoas falar, porque senão excede muito aqui, porque a gente está indo já para quase 2 horas de reunião e o senhor conseguiu entrar, mas nós vamos ter outras reuniões sobre esse assunto, só pode ter certeza disso. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Então, eu vou conversar com o Arthur, né, porque eu peguei aí o segundo tempo aí, né, então não deu para poder realmente fazer um apanhado, que eu acho realmente mais correto, porque com certeza eu vou filtrar a questão abordada na reunião e com certeza na próxima estarei aí para poder a gente falar desses avanços aí no nosso município e em outros municípios também. Que bom, doutor. Eu aqui sou Runtó Zezinho, eu sou de Gege também, como o pai William, que é um dos diretores aqui. Tem o Ogan Mota, que é o presidente do nosso grupo, e o Ogan Marquinhos, que caiu. Caiu não, voltou. Marquinhos, que é o secretário, mãe Suzane. E nós estamos aqui nessa fala, hoje nós estamos falando de legalização, mas normalmente a gente fala sobre assuntos religiosos. Hoje a gente está falando sobre legalização, porém a gente não está abordando
política nenhuma, né? A gente é contra falar de política, porque cada um tem a sua opção e acaba gerando um problema, é isso que a gente não quer. Mas obrigado aí por o senhor ter vindo à nossa reunião. Fique só sabendo que a sua imagem e a sua voz vai para a rede social, tá? Porque a gente sempre avisa que a gente coloca em YouTube, WhatsApp, enfim, vai rodar por aí. Entendeu? Isso, eu acho realmente válido, né, essa questão, porque como o companheiro mesmo, José Nascimento, acabou de falar, né, não uma inserção política, e sim uma exceção de avanço da nossa gente, do nosso povo de matriz africana. Eu acho isso de suma importância. Isso aí. E a gente está querendo dar esse pontapé e não está querendo deixar morrer, porque com esse negócio de pandemia, visto, até o Dr. Kleber falou com muita propriedade, né, e ele falou com muita propriedade que com esse negócio de pandemia as pessoas meio que se afastaram dos seus ilês, dos seus queis, dos seus inzo, né? Então meio que se afastaram, e isso aqui é um modo da gente chegar, se aproximar um pouquinho. Então a sua imagem vai rodar aí pela internet com certeza, mas eu sou um cara bonito, então não há problema nenhum. Eu fico agradecido aí por estar participando, né, da Voz do Sagrado, que eu acho que é de suma importância assim, para a nossa gente, para o nosso povo. E se o senhor quiser acessar lá, é avozdosagrado.com, tudo junto minúsculo, avozdosagrado.com, e nós temos lá, não vai estar só essa reunião, como vai estar outras reuniões passadas que nós já fizemos aqui, e fica lá colocado para as pessoas mesmo assistir. E a gente gosta, né, que as pessoas nos ajude a propagar a nossa religião. A verdade é essa. Obrigado, Doté. Obrigado aí pela sua participação. Agradecido, companheiro. Obrigado mesmo. Bom, agora, Marconi, você tem... Vou te dar que tu seja rápido aí. A gente hoje não está falando de liturgia, né? A gente está falando de legalização. Mas eu vou te dar aí até 5 minutos para você falar, porque a gente está com um horário realmente bem apertado, porque eu estendi bastante ao Dr. Kleber, ao Arthur, que era a pertinência do nosso assunto. Fica à vontade aí, você pode abrir seu microfone e falar e se apresente aí. Boa noite a todos, a bênção a todos, que a Jurema cubra a todos. Não sou candomblessista, sou juremeiro, da Paraíba. Eu queria fazer só uma ressaltazinha sobre a Paraíba, né? Pela lei 3.433, de novembro de 1966, dispõe sobre o exercício de culto africano no estado da Paraíba. Baseando-se no artigo 33 da Constituição Estadual, do artigo 59 do Ato Institucional de 27 de 10 de 1965, com o artigo 32 e a emenda constitucional primeira, de 22 de 12 de 1965. Quer dizer, aqui na Paraíba, no século passado, a gente já teve uma grande abertura dentro dos atos litúrgicos, né? Aqui dentro, né? Reconhecido pelo Estado. E hoje, aqui na Paraíba, eu mesmo faço parte de uma federação, certo? E para você entrar nessa federação, claro, você tem que ter o aval do seu juremeiro, né? E um certificado que você passou por toda a liturgia de Jurema, né? Eu vejo o seguinte, que graças a Deus, né, hoje se pode ter uma conversa ampla sobre isso nas redes, né, sociais. E, infelizmente, ainda tem pessoas que prendem de não tentar entrar numa federação ou criar sua própria federação. Isso só nos faz prejudicar, no meu ponto de vista, né? Eu acho que aqui na Paraíba tem muitas pessoas ainda, eu falo como juremeiro, muitos juremeiros que, infelizmente, não participam de alguma federação ou não participam de qualquer movimento, se recluem nas suas casas, e isso dificulta para eles, né? Como o irmão falou aí, sobre a questão até de preconceito. Eu passei por um preconceito e essa documentação que eu tenho, o alvará de funcionamento me dado, o certificado de juremeiro, me ajudou muito
nessa questão. Me ajudou bastante mesmo. Me ajudou bastante mesmo. E eu acho que todos os irmãos, tanto os candomblecistas como os juremeiros, eles têm sim que ou participar de uma federação, ou criar uma sua federação, porque hoje nós estamos no século XXI. Mas, infelizmente, tem pessoas que acham que estão acima dos outros e tentam humilhar, tentam constranger, tentam tirar essas pessoas dos seus atos litúrgicos, dos seus atos de propagar a sua fé abertamente. Então, eu acho muito complicado ou um juremeiro ou um candomblessista não querer hoje ser reconhecido pelo Estado, entendeu? Ser reconhecido pelo Estado, dificulta para ele, entendeu? Então, por mim, com as pessoas que eu converso, com os juremeiros amigos meus que eu converso, eu sempre os aconselho, como eu faço parte de uma federação, eles também procurarem uma federação ou outro tipo de associação, para que eles sejam cobertos pela lei. Porque, se, como o irmão falou, se o Estado não te conhece, como é que você pode gritar pelos seus direitos? É complicado. Mas a gente não está com sintoma nenhum, não. Muito complicado. A gente não está com quando você não exerce o seu direito. Quando você não exerce o seu direito, você dá direito aos outros. A realidade é essa. Não existe essa realidade. Como você não participa ou de uma federação, ou de com alguma coisa associada a ela, entendeu? Eu falo em federação porque aqui na Paraíba se tem bastante federações, entendeu? E você fica difícil você ser constrangido e você não procurar os seus direitos por não reconhecê-los, por não saber que você os tem, porque você não os procura. Porque é o ponto que você não procura os seus direitos, como é que você vai saber? Então eu aconselho a todos os juremeiros da Paraíba, do Brasil inteiro, a todos os candomblecistas, que procurem os seus direitos, ou numa federação, ou numa só. E olha que a minha internet, é porque aqui está chovendo, parece que quando chove a internet cai. Mas, vou dizer mesmo, muito obrigado pela participação, desculpem a falha da minha internet, mas eu só tenho a agradecer, desejar uma boa noite a todos, pedir a bênção de todos, e que a Jurema abençoe a todos. Tá bom, Marconi, muito obrigado aí, o Mulu mesmo que possa nos abençoar, né? Bessem mesmo possa nos dar a proteção aí. E o Oiá que leve com seus ventos sagrados, leve bem para longe essa nossa pandemia que a gente tá vivendo aí. Obrigado aí pela sua participação, espero você outras vezes aqui. Jaciara, agora é sua vez de falar. Sei que você está anotando aí, que eu estou vendo lápis na sua mão, então abre seu microfone aí e pode falar alguma coisa. A bênção, eu anotei aqui, bem rapidinho, né, uma alusão, né, aqui, e você bem rápida. Eu agradeço que o nosso tempo está voando aqui mesmo hoje. Bem, resumindo aqui, né, será importante, né, um importante passo para a consequente ampliação tradicionais de terreiros de candomblé, né, como também será um passo importante na valorização do nosso legado cultural, né? Isso também, na minha opinião, né? Também favorecerá a construção de um caminho virtuoso, né? De respeito às diferenças, né? E garantia da igualdade entre os segmentos religiosos em nosso estado. Então, seria muito importante a legalização dos terreiros, né? Essa é a minha opinião, né? Meu resumo. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Desculpa aí, não fico muito nervosa. E aqui a gente não temos professores aqui. Nós somos eternos aprendizes, né? Então, a gente vai aprender com você com a gente, e assim vai rolando essa pedra pelo mundo. Então, é um prazer ter você, seu esposo aí com a gente sempre, né? Enfim, todos. E agora eu vou... Elianai, você tem alguma coisa para falar? Fala aí, fica à vontade. Você tem 5 minutos. Eu só peço que seja sucinto e rápido, por causa do nosso tempo corrido aí, tá? Fica à vontade. Boa noite, Pai Zezinho, benção, cola fé a todos, cola fé.
Mas, Zezinho, hoje eu não tenho muita fala, não. Eu tenho algumas dúvidas, mas algumas dúvidas que para uma live que vai ser exposta vai acabar sendo um pouco polêmica e eu gostaria de tirar essas dúvidas lá no grupo, se o doutor Arthur estiver lá, doutor Ivo e os demais estiverem lá, eu gostaria de tirar algumas dúvidas que aqui não seria cabível por ser algumas dúvidas polêmicas. Entendeu? Eu agradeço a você essa compreensão, até porque a nossa reunião, como você já é participante antigo, você sabe que a nossa intenção aqui não é polemizar, né? Exatamente. Polemicar, né? Polemizar não é a nossa intenção. Tem hora que a gente é velho, né? 65 anos já, e aí a gente dá umas travadas mesmo. É normal isso. Mas eu te agradeço aí. Mas a gente vai providenciar isso sim. Um futuro bem rápido aí. Vou ver se o Arthur, o doutor Ivo, o pai Ivo aí, e o doutor Kleber queira participar com a gente lá do grupo. A gente vai ver isso aí. Tá bom? Agradeço a oportunidade aí. Tô aprendendo aí. Benção, meu pai. O Mulu mesmo que nos abençoe sempre. Ogum lhe abençoe, meu filho. Boa noite. Mãe Suzane. Eu tô aqui, só um minuto. Voltei. Pronto. Estou aqui escutando. Boa noite a todos. A bênção. Então, eu estou aqui escutando. Eu escutei o que o Facão Gundamês falou e foi muito bem explicado, né? O nome dele é Perdigão, né? É Arthur. Não é isso, Paizinho? É Arthur. Ele também ele é alfacano no culto de o Gundamês. Então, eu escutei o que ele falou, ele conseguiu realmente tirar as dúvidas, né? Eu ia perguntar algumas coisas aí que não preciso, porque ele já explanou bem, referente aos descontos, né? Que a pessoa deixa de pagar algumas coisas. E os benefícios, né? O que ele falou, tem mais coisas a detalhar, mas são muitos detalhes. Mas eu estou bem satisfeita com a explicação que foi dada aí. Obrigado, mãe. Hoje a senhora foi tão... Então, porque as perguntas que eu ia fazer, as dúvidas que eu tinha, ele já foi tirada, tá certo. E hoje a gente não está falando de liturgia, não está falando de candomblé, a gente está falando tão somente, como o Marco fala, de legalização dos nossos templos, né? Até porque, como ele diz, o neopentecostal, né, e tenta tomar esse espaço nosso, né? Tenta tomar, mas só tenta. A nossa força tem que ser maior, né? E assim... eu acho grande importância até para os casos de matriz eficácia ter força, né? E também os direitos adquiridos, até mesmo aposentadoria, benefícios, pessoas que fazem parte do culto. É isso. Que bom. Que bom, mamãe. Sua benção aí. Obrigado aí pelas tuas palavras. O Francisco tá aí, mas meu irmão é daqui de casa e ele pediu só que estaria só de amigo ouvinte aí. Ele não queria falar, mas está aqui para aprender e escutar e aprender sobre esse assunto também que, né, compete a gente. Pai William, 5 minutos para a gente poder encerrar, que a gente já está explodido aqui. Boa noite a todos, Colofé, minha bênção, né? Paizinho, eu só tenho que agradecer aí a presença do Dr. Arthur, Dr. Kleber, que abrilhantou aí a intelectualidade do nosso povo, os que estão aqui, e com certeza quando isso for abertamente ao YouTube, ao Face, e aqueles que tiverem o prazer, né, de ver a nossa reunião, vai poder buscar um grande esclarecimento sobre nossos direitos, e até mesmo porque eu ainda não tenho a casa de Ogum legalizada, e estou buscando isso agora. E a gente precisa de ter esse apoio, sim, do governo, prefeitura, estado, município, para que a gente possa ser realmente existente, né? Como sendo sacerdote de culto de uma religião afrodescendente muito importante,
e que precisamos desse respeito perante a sociedade pentecostal e outras religiões mais que costumam realmente discriminar e perseguir, né, o nosso povo de axé. A gente não pode deixar de falar, infelizmente tem que falar um pouco dessa parte política externa, né, e é o que nós precisamos buscar para idealizar respeito perante a sociedade. Então, eu só tenho a agradecer, tirou minhas dúvidas todas, como a mãe Suzane falou. A gente precisa realmente estar mais afinco a esse tipo de informação, as leis que nos rodeiam, porque isso é de suma importância para todos que se adentram no candomblé e também para os que já estão e não têm conhecimento de que é realmente necessário se registrar o barracão, o ilê, né, o abaçá, para que possa ser... A gente fala que quando a gente tira identidade, a gente é existente na nacionalidade, né? Então, nós temos que ter a nacionalidade da nossa religião sendo reconhecida e existente no país, independente do Estado. Isso é de suma importância. Então, para mim, estou satisfeito, obrigado. Perdigão Arthur, doutor Arthur, né? Doutor Kleber também. Marcondes, muito obrigado aí pelo seu esclarecimento aí em relação ao povo da Paraíba, em relação à Jurema também. E essa organização tem que se tornar algo muito sério em todos os estados do Brasil, porque é assim que a gente se fortalece e se unifica, né? E podemos, sim, buscar, dentro da Constituição, nossos direitos e valores. Minha bênção a todos, boa noite, e estamos juntos aí no Estado. Vamos que vamos. Axé. Obrigado, Marcondes. Pode continuar. Ele só quis esclarecer que Tata Naider, ele veio no meu particular também, falou que não vai poder participar porque ele está meio adoentado. Então é isso que o Marcondes estava dizendo aí. Que ele tenha melhoras aí, né? Que a Jurema mesmo e todas as divindades possam sanar, né, a saúde de todos nós, né? E dele principalmente, de Pai Moto e todo mundo. Então é isso, pai. Para mim, eu acho que é o suficiente. Foi muito bem esclarecido, né? E eu acho que a gente só tem que realmente buscar e formalizar tudo isso, nossas casas aqui, nós aqui presentes, e mais os que irão amanhã estar assistindo a nossa reunião abertamente. Tá ok? Boa noite a todos aí, Colofé. Meu respeito a todos e muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Forte abraço. Obrigado, até William. Obrigado aí pela sua participação também, até porque não seria demais, até porque eu sou também um dos diretores da nossa reunião. Né? E, Marconi, eu só tenho uma coisa... Estamos aqui somando. Eu só tenho uma coisa a falar, Marconi. Independente de se você, candomblecista ou juremeiro, nós somos irmãos. Não importa o seu segmento. O seu segmento também é o meu. Entendeu? E o meu também é o seu. Só cada um dentro do seu quadrado, né? Porque nós não fazemos parte do seu segmento e você não faz parte do nosso, mas nós somos irmãos, independente da distância. O amor não tem distância e a irmandade não tem distância. Eu estou no Rio de Janeiro, o senhor está na Paraíba. É um pouquinho longe, mas somos irmãos. Não importa, no que precisar a gente vai estar junto. Tá bom? Bom, chegamos aqui ao final, né? E eu peço a todos que acessem lá avozdosagrado.com, tudo em minúsculo, junto, avozdosagrado.com, e essa reunião aqui vai estar publicada lá na Voz do Sagrado para vocês copiar e no YouTube também, entendeu? Depois, Arthur, eu vou passar seu telefone aí para a mãe Suzane. Aliás, você já até colocou seu telefone aí. Vamos ver aí, ver se você participa. A gente tem um grupo de WhatsApp, a Voz do Sagrado, e vamos ver se a gente consegue colocar você e o Pai Ivo lá nesse grupo lá de WhatsApp, onde nós falamos somente de religião. Lá não tece política, nada. A gente só fala de religião lá e é muito bom. É uma família. Tá bom? Gente, eu agradeço a todos. O Mulu mesmo, Bocifó, o Mulu que possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado pela participação nessa noite da nossa reunião. Marquinhos, tem alguma coisa a acrescentar? Não, obrigado. Só agradecer o discurso de todos, dos irmãos advogados aí. Realmente a palavra de vocês foi muito esclarecedora. Mas o candomblé hoje é diferente. O candomblé hoje tem internet. E nós não podemos permitir que a internet seja uma arma contra o candomblecista. E a nossa maior luta é essa. Nós temos que usar a internet para nos favorecer.
é uma ferramenta que tem que nos favorecer, ao contrário do que muita gente está fazendo, né? Usa a internet para, às vezes, a guisa de graça, de gracejos, acaba por macular a nossa religião. Não, a voz sagrada não tem esse objetivo. A voz sagrada tem o objetivo de agregar, de fortalecer e de amalgamar ainda mais o amor à nossa religião, que há muito tempo deixou de ser seita. É nossa religião, nós temos que botar lá no nosso papel. Mas, para isso, temos que ter as nossas pessoas jurídicas devidamente registradas. Se eu não me engano, naquelas nossas antigas carteiras da faculdade, ela nasce com registro, não é isso, doutor? Nós temos que buscar isso, o registro. Marco, eu também costumo dizer que candomblecista tem o medo de... Está encerrando já? O candomblecista tem o medo de botar a cara. Não, acabou isso. A religião bota o livro debaixo do braço, vai para a praça e grita. Acabou, eu boto aqui, ó. Eu falo para vocês, eu ousei. Quer ver? Não estou querendo fazer propaganda. O meu livro editado, eu tenho um livro, escrevi um livro. A foto que eu coloquei no meu livro, não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó, eu tô com a minha roupa de Ogã, com o meu fio de conta atravessado. Não tá dando para ver que tá bem resumindo. Isso, deu uma melhorada. Aqui, ó. É a roupa de Ogã. Eu botei meu fio de conta, o Iqueté. O meu editor, eu publiquei o livro para a editora Malê, que já tem uma afinidade, né? Já é vinculado à nossa religião. E eu falei, não, eu quero botar minha foto com meu fio de conta de Xangô atravessado, por que não? Ô, Marcos, chegamos aqui ao final. Obrigado aí pela sua dissertação. Obrigado, Colofé. E eu peço a benção de todos. Peço que todos me abençoem, porque diz o ditado, a benção é para quem pede. Não é verdade? Isso. Então eu peço a benção de trocado. todos. O bom abençoe e a benção a todos. Que o a sagrado... benção de todos aí, a benção. Isso, que o sagrado possa nos abençoar sempre. Tamo juntos sempre aí. Meu Colofé, muito obrigado pela participação de vocês. Estou encerrando aqui. Colofé.